bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega,
Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Para sempre. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor, Cordeiro, que foi sacrificado naquela cruz, que venceu e que nos deu vida, mas deixou um propósito maior para nós, para que nós pudéssemos representá-lo aqui na terra, Pai. O Senhor confiou a nós o propósito de fazermos todas as coisas que Jesus fez aqui e nos ensinou a fazer, e que recebemos a autoridade do Cordeiro, a autoridade de Jesus, para que pudéssemos representá-lo aqui na terra. Nós agradecemos por isso. Fomos constituídos em igreja, e nessa igreja, Pai, Senhor, o Senhor nos deu o propósito. E muitas vezes nós estamos aquém desse propósito, porque ainda não nos comprometemos com a igreja, não comprometemos totalmente com o Senhor Jesus. E nessa manhã também o fazemos, porque o Senhor está presente entre nós, Pai. E também na ceia, Pai, representa essa comunhão que temos também, de firmarmos esse propósito e de também, ó Pai, levarmos realmente esse conhecimento de Jesus, essa vida de Jesus, para todos os cantos, para todos os lugares que, Pai, as pessoas não te conhecem, que precisam te conhecer também, ó Pai. Nós temos essa palavra, nós somos a luz deste mundo também, nós somos essas pessoas, ó Pai, que recebem, Senhor, Pai, esse cálice, recebem o pão, recebem esse alimento, Pai, para conduzirmos nessa vida também, sermos fortalecidos, fortalecermos uns aos outros também, para que possamos realmente viver neste mundo, nessa vida, Pai, no propósito para o qual o Senhor nos tem criado. E nos tornarmos também conforme a Tua imagem e semelhança, Pai, e representarmos o Senhor aqui neste mundo. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos permite fazer, mas dá-nos também a sabedoria do alto, o entendimento, Pai, e também, Senhor, esse comprometimento, Pai, com a Tua obra, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor, Pai, entendendo, nos humilhando aqui, pedindo perdão, porque até aqui nós não compreendemos, não colocamos em prática, Senhor, por tantos motivos, mas aqui nós queremos, ó Pai, receber o Teu desafio que o Senhor nos deu, o Teu propósito que o Senhor nos deu para vivermos neste mundo também. Agradecemos e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria fazer uma reflexão diferente, talvez, daquilo que vimos fazendo até aqui. Nós temos acompanhado uma vida com propósito, e na vida com propósito, nós estamos agora entrando no quarto propósito, que é tornar-se, criado para tornar-se semelhante a Cristo.
É lógico que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Falarmos de nos tornarmos a imagem de Cristo, tá? A semelhança de Cristo, nós estamos falando de algumas coisas que são essenciais. E como nós temos trabalhado com uma vida com propósito, então eu queria fazer uma introdução, uma pausa aqui, uma reflexão sobre o que nós temos falado, porque talvez algumas pessoas talvez não estejam entendendo o porquê do propósito de igreja simples, tá? E eu queria fazer essa reflexão para nós podermos compreender juntos aquilo que Deus tem falado ao meu coração, tem falado do coração de alguns também, e eu queria fazer essa reflexão junto com vocês, tá? Por que dessa correria? Talvez alguns de vocês estejam perguntando, tá? E eu gostaria de não explicar, mas biblicamente nós entendemos o propósito que nós estamos trabalhando. Qual o propósito de Deus para a sua igreja, né? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A sua vida pessoal, como você tem andado como tem andado a sua vida? Está complexa? Está complicada? Muitos desafios, muitas dificuldades. Realmente, nós temos uma coisa neste nosso viver que é muito complexa. A vida é complexa, tá? E aí nós estudamos também como igreja, como estão as coisas na igreja, tá? Nessa pandemia, como é que você tem vivido nesses tempos como igreja, tá? Então, parece que nós estamos desconectados, porque parece que nós não estamos fazendo os cultos, mas talvez uma coisa que nos trouxe um pouco a comunhão, tá? Um pouco desse relacionamento como igreja foi nos grupos pequenos, tá? As coisas estão simples na igreja ou estão complicadas também, tá? Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, nessa reflexão de uma igreja simples, né? Então o primeiro slide, eu peço para você te colocar o primeiro slide aí, depois desse. O que é igreja simples? O que é igreja simples? Tá? Nós vemos que uma das coisas, né, na nossa vida, a vida é complexa demais. As pessoas estão procurando o simples, né, porque o mundo se tornou muito complexo. A quantidade de informações acessível a nós é cada vez maior. Tá? Parece que temos cada vez mais coisas para fazer. O mundo está ficando complicado, a vida mais ocupada, e por isso as pessoas estão querendo vida mais simples. Elas respondem ao simples, a revolução do simples já começou. Por exemplo, algumas empresas perceberam isso e estão no caminho inverso da complexidade. Por exemplo, a Apple construindo produtos simples. Com um só botão você acessa todos os conteúdos que você precisa. A Apple fez isso. A Google, mantendo uma página inicial totalmente clean, sem muita informação, sem carregar de todas aquelas informações, mas o Google, ele mantém uma página inicial totalmente clean. Também a Netflix. Netflix em um único lugar, em um clique, centenas de filmes e séries para você. Então, nós vemos aqui que a vida, né? Algumas empresas, eles trabalharam com essa questão do simples também, porque a vida é muito complexa, tá? Então, cada dia, cada vez mais informações são passadas para nós, e também dentro da igreja. E a igreja trabalha nessa complexidade, muitas vezes, tá? E a vida na igreja, muitas vezes, em vez de ser simples, é complicada. Então, nós nos acostumamos a isso. Nós nos acostumamos a esse tipo de vida. Já é assim mesmo, tá? Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós começamos a entender, tá, que a vida não é tão complicada como nós muitas vezes pensamos, tá? Nós colocamos porque a vida é complicada e achamos que é assim mesmo. E perdemos o propósito. Perdemos aquilo que é essencial
para nós entendermos do propósito que Deus colocou para a nossa vida também e como igreja. Tá? Próximo slide. A igreja simples é uma igreja que deixa de ser complexa, focada em atividades, e passou a ser uma igreja focada na centralidade de Cristo e da sua obra. Jesus é o exemplo, Jesus é o revolucionário do simples. Tá? Então, ele entrou num cenário religioso, tá? Complicado, poluído, congestionado, com os saduceus, com os mestres da lei, né? Os fariseus, os herodianos, os zelotes e os essênios. Tá? Jesus não seguia a regra deles, não aguentava a sua hipocrisia. Ele preferia gastar seu tempo com cobradores de impostos e pecadores. Olha só que interessante. Os líderes judeus haviam desenvolvido um sistema religioso de 613 leis, cheias de confusões e dificuldades de interpretação. Aí vem Jesus e tem a habilidade de tomar o complexo e transformá-lo em simples. Os fariseus perguntaram a Jesus: qual é o maior mandamento na lei? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, de 37 a 40. Pense na importância daquele momento. E ele disse que toda a lei, e acrescentou os profetas, está resumido nesta frase simples e perfeita. Jesus pegou a complexidade e o desenvolvimento da lei e tornou-a muito simples. Na cultura judaica, cada rabino tinha uma carga de ensino, com sua instrução e a sua mensagem. Muitos rabinos colocavam cargas de ensino sobre as pessoas que eram impossíveis e legalistas. Esses ensinos que colocavam sobre as pessoas, a carga que colocava. Mas Jesus disse: o meu jugo é suave. Mateus 11, 28 a 30. Os seus ensinos estavam em total contraste com os dos rabinos religiosos dos seus dias. Ele não estava oferecendo um conjunto longo e complicado de leis, regras e regulamentações. Ele oferecia graça, um relacionamento simples com Deus. Como um revolucionário do simples, Jesus se sentia incomodado com as regras sem sentido e deslocadas. Interessante, Jesus é o revolucionário do simples. Em muitas coisas, nós andamos numa complexidade muito grande dentro das igrejas. Regras, doutrinas, disciplinas. Nós andamos, por quê? Porque a vida é muito complexa, mas Jesus deixou muito claro isso. Tá? Então, portanto, a igreja é uma comunidade de pessoas que têm a revelação de Jesus como Cristo de Deus, a pedra angular, o firme fundamento. Nós não estamos sugerindo uma abordagem simples do ministério, que a abordagem simples do ministério é uma mudança de doutrina. Não se muda a doutrina bíblica, o ensino bíblico não se muda. Não estamos dizendo que as igrejas devem ser simples porque está na moda. A revolução do simples é contra a moda cultural e o mundo, que não estão na simplicidade. Justamente porque a realidade é complexa, é que as pessoas reagem ao simples. As igrejas simples desejam fazer discípulos, implantando um formato simples de ministério para alcançar e amadurecer as pessoas. Não estamos dizendo que as igrejas devem ter processos simples por razões práticas ou objetivas.
Deus escolheu fazer tudo crescer num processo sequencial, desde a criação até o amadurecimento espiritual. As igrejas simples se alinham com o jeito de Deus trabalhar. Será que nós estamos vendo o crescimento pessoal? A maturidade espiritual? Nós estamos entendendo realmente esse processo que Deus está fazendo na nossa vida e na vida da igreja? É isso que nós precisamos pensar. E se não, se você tem dúvidas, tá na hora de você começar a alinhar a sua vida com aquilo, com o propósito para o qual Deus te criou, Deus te salvou. E esse é o projeto, esse é o processo que nós estamos falando sobre a igreja simples. Próximo slide. Olha só que interessante. O propósito da igreja está em Mateus 28, 19, onde Jesus disse: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Em resumo, é isso. Ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. É isso realmente que nós estamos fazendo? E pela complexidade, nós estamos criando atividades, mas não chegamos a esse propósito realmente que Deus deixou para a sua igreja, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Quantas vezes nós temos essa dificuldade realmente de ir, indo, quer dizer, é uma coisa presente, é uma coisa atual, é uma coisa contínua, indo, façam discípulos, pregam o evangelho. Se nós perguntarmos um simples fato, você tem pregado o evangelho para os seus amigos? Você tem pregado o evangelho para a sua família? Você está indo? Você está nesse movimento? Ou porque a vida é tão complicada, as pessoas são tão complicadas que eu me retenho a ficar na minha posição, no meu conforto, e além disso, ainda Jesus disse: façam discípulos, ensinem eles a andarem comigo, ensinem eles a caminharem. É isso que Jesus está fazendo, e esse foi o propósito que deixou para a igreja, para cada um de nós. Será que nós estamos fazendo isso? Se não, é o momento de nós podermos repensar a maneira como nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos vivendo em Cristo. Por isso que realmente nós temos chamado muita atenção sobre essa questão. Antes do ide, primeiro tem o vinde. Conhecer a Cristo, o Evangelho e a sua obra. Tá? Primeiro o ide. Então eu falo que realmente as pessoas para o ide, para atender o chamado de Deus, primeiro tem que ter o vinde. Tem que conhecer a Cristo, o Evangelho, as boas novas e a sua obra. E não podemos pregar aquilo que não conhecemos, aquilo que nós não experimentamos. Não é o conhecimento intelectual, gente. Não é o conhecimento que nós, muitas vezes, na mensagem, nos ensinos, nós fazemos. Não é esse conhecimento, mas é a prática. É experimentar essa vida de Jesus cada dia. É indo, se movimentando em relação às pessoas. Pregai o evangelho. Fazei discípulos. Há esse movimento, ou nós estamos passivos, nós estamos parados quanto a isso? Será que você já atendeu o vinde? Você já realmente conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus e disse: eis-me aqui, usa-me a mim? Quando nós temos esse fato presente, nós não podemos ignorar como igreja. Não adianta ficar realmente só trazendo as coisas que nós queremos ouvir falar. Mas o propósito principal muitas vezes escapa, porque nós estamos oferecendo uns aos outros, nós estamos oferecendo alguma coisa agradável, alguma coisa que dá para você viver nesse mundo complicado. Mas não o propósito para o qual Deus criou você. Para ser semelhante a Ele e para cumprir a sua missão. Para Deus deu a cada um de nós.
Interessante isso, por quê? Porque Jesus disse que é através de vocês, é através de nós que Cristo seria conhecido. Então, muitas vezes nós colocamos isso para um programa, para atividades, mas nós não temos experimentado de fato a vida de Cristo no dia a dia. E é isso que a Igreja Simples volta, retoma o caminho do discipulado, retoma o caminho que nós precisamos, que nós deixamos de lado, que nós temos deixado na nossa caminhada. E estamos perdidos. Não sabemos para onde ir, não sabemos aonde chegar, não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, sendo que o propósito Deus já tem nos colocado. Próximo slide. Portanto, o propósito da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O propósito da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Entendendo o propósito, nós vamos aplicar 4 princípios que nós, como ministério, vamos buscar para desenvolver a nossa comunidade local. Tá? Então é interessante aqui, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, esse é o propósito da igreja. E a igreja somos nós. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. As pessoas não vão conhecer a Cristo. Nosso bairro não vai conhecer a Cristo. Será que nós estamos realmente, se somos semelhantes, se somos a imagem de Cristo, se isso está se formando em nós, é isso que deveria estar acontecendo. Tá? Não importa o que as pessoas vão pensar, mas aquilo que Deus colocou no nosso viver, no nosso coração, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos cumprindo isso? Nós estamos fazendo isso? Como podemos fazer isso juntos? Como a igreja pode caminhar nesse propósito? Pode se movimentar nesse propósito? Então, é isso que nós queremos fazer. O próximo slide fala, então, os 4 princípios para nós cumprirmos essa missão que Jesus nos deu, de pregar o evangelho e fazer discípulos. 4 princípios, assim. Nós temos aqui a clareza, o movimento, o alinhamento e o foco. Tá? Primeiro, a clareza, esses movimentos. Próximo slide. O princípio da clareza. Tá? Clareza é comunicar com entendimento qual é o propósito. O que é o propósito, né? Então, em 1 Coríntios 3,14, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Tá? Nós temos que comunicar com entendimento qual é o propósito. Nós, igreja, precisamos. Qual é o propósito? Então, nós precisamos fazer um planejamento ministerial. Nós precisamos ter com clareza qual o propósito realmente. O propósito tem que ser muito claro para nós. Tem que ser comunicado com muita clareza esse propósito. Tem que insistir, nós precisamos, o propósito que Deus nos deu para a igreja, isso tem que ser comunicado, isso tem que ser o tema, pregar o evangelho e fazer discípulos. Pregar o evangelho e fazer discípulos, tem que ser muito claro para nós isso aí. E muitas vezes nós nos perdemos nesse propósito pela complexidade da vida, pela complexidade das atividades, achando que nós estamos comunicando alguma clareza, mas muitas vezes as pessoas não sabem qual é o propósito da igreja. Nós não sabemos, né? Então, não sabe realmente repetir com clareza qual é o propósito da igreja. Segundo, fala do movimento. É o como de Deus. É o como de Deus. Tá?
Em 2 Coríntios 3:18 diz, e todos nós com a face descoberta segundo a sua imagem. Tá? Então, nós falamos isso, como de Deus, é importante para nós, sabemos como pregar o evangelho, como fazer discípulos, como manifestar o reino de Deus, o movimento. Tá? É o movimento. Nós temos que, como nos movemos. Então, aí está algumas coisas que são importantes. Como pregar o evangelho? Como fazer discípulos? Como manifestar o reino de Deus? Esse é um movimento. Esse é um movimento. Nós temos que nos mover segundo esse propósito, segundo esse movimento que Deus nos colocou. O como é importantíssimo. A igreja, nós precisamos ter essa clareza do propósito e temos que ter esse movimento. Depois de termos a clareza do propósito, nós temos que nos mover para esse propósito qual Deus nos deu. Como pregar o evangelho, como fazer discípulos e como manifestar o reino de Deus. Essas coisas são claras e Deus deixou de uma forma bem simples para nós também podermos, mas o simples é complicado de fazer, gente. Tá? Não é fácil de fazer, não. Ele dá muito trabalho. Tá? E é por isso que nós queremos estar retomando esse caminho. Lógico que nós estamos tendo os grupos pequenos, tá? E os grupos pequenos têm sido uma bênção. Tem trazido também as pessoas, né, que estavam nessa época de pandemia sem comunicação, a um tempo de comunhão, a um tempo de encontro. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Tá? Isso é o propósito para o qual nós possamos ter comunhão. Mas e depois que terminar os grupos, para onde nós vamos? Para onde nós vamos nos dirigir? Nós precisamos fixar esse propósito primeiro e nós precisamos falar do movimento ministerial. Grupos pequenos é uma das coisas que nós temos no ministério. Tá? O grupo pequeno não é igreja. O grupo pequeno não é o todo. Tá? Então, por isso que antes de nós estabelecermos esse grupo pequeno, onde ele entra no propósito, tá? É isso que faltou. É isso que está faltando. Tá? Não estou dizendo que os grupos pequenos vão acabar. Não estou dizendo isso. Está sendo uma experiência muito boa para vocês, para nós. Todos que temos participado dos grupos pequenos, eu tenho ouvido, tenho relatos de como isso tem sido bom. Gente, nós temos um propósito maior. Tá? E os grupos pequenos fazem parte, mas ele não é o todo. Ele não é o propósito maior da igreja. É esse propósito que nós temos que firmar com clareza e estabelecer um movimento. Ok? Então, nós temos também o terceiro, tá? Que é o alinhamento. O alinhamento onde toda a liderança, olha só, todas as pessoas estão comprometidas. Toda a liderança e todas as pessoas estão comprometidas. Tá? Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, mas pessoas disponíveis, dispostas e comprometidas com o seu reino. Esse é o alinhamento. Tá? Então, nós temos aqui que em 1 Coríntios 1:10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Isso é alinhamento. Isso é possível? Isso é possível? Sim. Mas nós temos que saber, toda a igreja tem que saber com clareza qual o propósito. Toda a igreja tem que estar sabendo dizer para as pessoas, se alguém perguntar, dizer com clareza qual o propósito, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Qual o movimento? E termos alinhamento, isso.
Não é, não, eu tenho o propósito da igreja, eu acho que é isso. Não, o propósito para mim é isso. Não, mas estão convergindo, tem um alinhamento, porque tem um propósito muito claro definido. Se nós não tivermos esse propósito claro definido, cada um vai atirar para um lado. Cada ministério vai para um lado, vai para um canto. Não tem, não traz um alinhamento. Tá? É isso que a Igreja Simples faz. Esse é o movimento da Igreja Simples, vai fazer na nossa vida também. E a outra, mas o quarto, tá? Próximo slide, o outro princípio, não menos importante, mesmo tendo um propósito, pode ter clareza, você pode saber qual é o movimento, você pode estar alinhado, mas se não tiver focado, tudo isso não será cumprido. E o foco é você dizer não para todas as outras coisas que não contribuem para o propósito. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que, quando está trabalhando com alguma coisa, em alguma coisa maior, muitas vezes eu perco o foco. Eu começo a fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? E quando eu não faço nenhuma nem outra, na verdade. Tá? E muitas vezes já cheguei a alguns irmãos falar, pastor, olha o foco, né? Eu acho que sim, tá? Tudo, ele precisa estar focado naquilo que nós estamos buscando. E o foco é dizer não para todas as outras coisas que não contribuem para o propósito. Foco é dizer não para todas as outras coisas que não contribuem para o propósito. Nós vamos entender isso. E é por isso que eu gostaria de estar estudando com vocês Igreja Simples. Isso eu não estou passando somente para a liderança, eu estou passando para toda a igreja. Para que nós possamos estar, temos com clareza o propósito para o qual nós estamos, para onde nós estamos caminhando. Qual é o movimento? Alinharmos a nossa vida nesse propósito, nesses movimentos também. Tá? Então, o que eu estou querendo trazer, tá, é que muitas vezes nós ficamos muito preocupados com uma atividade. Será que vai acabar agora que está sendo bom? Será? Não. Tá? Nós queremos fortalecer e colocar os grupos pequenos também, colocar dentro do propósito, para sabermos para onde estamos indo, estamos alinhados, todos juntos. É que não fizemos isso ainda. Por isso que talvez a gente pergunte, mas por que a pressa? Porque é a mesma coisa, você não traçou o objetivo, você está fazendo atividades que não estão dentro do propósito. É isso que queremos firmar em Igreja Simples. Qual é o propósito? Com clareza. Qual é o propósito da igreja? Tá? E é isso que queremos fazer. E também, então, algumas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Para nós praticarmos aqui, próximo. Quero encorajar para que você faça exatamente aquilo que Deus pediu para você fazer. Tá? Então, quando algumas pessoas começaram a estudar a igreja Simples, né? E ele disse assim, olha, o projeto Igreja Simples confirmou uma realidade que eu demorei a admitir. Não estamos percebendo a transformação espiritual na vida das pessoas. Ficamos satisfeitos em estar ocupados, estar fazendo alguma atividade. A Igreja Simples, o projeto dessa Igreja Simples, ela nos leva a perceber a transformação espiritual na vida das pessoas. Não só na atividade, não só se a pessoa está dentro de uma atividade. Seja culto, seja grupo pequeno, seja alguma atividade. Não, queremos ver a transformação dessas pessoas também, na vida dessas pessoas. E nós precisamos. Jesus, desde o nosso nascimento até o nosso amadurecimento, ele está trabalhando nas nossas vidas. Assim como trabalha na vida da igreja também.
Para onde você está indo? Para onde a igreja está indo? Para onde que nós queremos seguir? Se ele te deu um propósito, assim como Paulo diz que Deus opera tanto o querer como realizar segundo o seu propósito. Tá? Em muitas igrejas, o sucesso é medido pelo desempenho de uma determinada atividade. As partes são avaliadas, nunca o todo. Então, eu gosto da expressão, fala assim, mas nós estamos vendo a árvore, não estamos vendo a floresta. Tá? Então, não há nenhum, na verdade, quando não há nenhum processo, não há um começo, nenhum fim claro, é isso que acontece. Não há um processo, não há um começo e nem um fim muito claro. Há apenas um amontoado de atividades, várias atividades. É isso que queremos trazer. Por que igreja simples é importante? Queremos fazer isso junto com você, com a liderança junto com você. Queremos trabalhar com aquilo que Deus está falando do propósito maior. Retomar o caminho do discipulado. Retomar o propósito para o qual Deus me criou, a ser semelhante a Ele e de representá-lo aqui na Terra. Tá? Então, mais um slide, vou pedir para você te colocar. Se isso começar a se tornar claro na nossa vida e eu me comprometer a esse propósito, vai e faça. Não fique paralisado com o que as pessoas vão pensar a teu respeito. Seja focado no propósito de Deus. Entenda a clareza. Saiba como se movimentar no reino de Deus. Mas o final? Outro slide. Esteja alinhado com aquilo que Deus está fazendo e foca naquilo que Deus pediu para você fazer. É isso que nós estamos falando, tá? Eu já deveria ter feito isso antes, né? Mas talvez essa inquietação, mas por que essa correria toda? É porque nós queremos firmar o propósito da igreja. E terminado, se nós continuarmos assim, terminando os grupos pequenos, terminando uma vida com propósito, e agora, para onde nós vamos? Estudando a igreja simples, criando clareza, movimento, alinhamento e o foco, nós começamos a trabalhar juntos nisso, nós saberemos para onde vamos. Onde os grupos pequenos entram dentro desse propósito. Onde cada ministério entra dentro desse propósito. Alinharmos todos os ministérios dentro desse propósito claro que Deus deixou e o propósito maior. Pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Eu gosto, talvez, dessa... quando Jesus disse, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, uma igreja, ele colocou esse propósito dessa seguinte forma. Então, se esse aqui, ele colocou, por exemplo, um propósito simples, claro e executável, numa ordem, ele colocou primeiro, ame a Deus, ame os outros e sirva ao mundo. Ame a Deus, ame os outros e sirva ao mundo. Aquele versículo onde nós lemos lá em Mateus, no capítulo 22. Ame a Deus. A pessoa primeiro se compromete com Deus. Ame a Deus. Você já se comprometeu inteiramente com Deus? Tá? Ame os outros. A pessoa estabelece relacionamentos vibrantes com os outros. Ele representa Cristo. Ele prega o evangelho. E tem o propósito de fazer, pregando, fazer discípulos. Que as pessoas conheçam, caminhem com Jesus. Sirva o mundo, expresse seu amor a Deus e aos outros através do serviço ao mundo. Tem tanta coisa para a gente fazer.
mas não podemos ficar acomodados, passivos. Vá e faça. É isso que queremos fazer. Por isso que estamos convidando a igreja a estudar juntos com a liderança, nós estudarmos também Igreja Simples. Tá? Então, os livros da Igreja Simples, quem pediu, gostaria de ler, já chegaram. Tá? Já estão à disposição de cada um das pessoas que pediram. Nós temos os livros aqui, já foram comprados. Tá? Então, esse é o movimento que nós estamos querendo colocar dentro da igreja. Por que a pressa? Porque nós não estabelecemos aonde vamos. O grupo pequeno não é o todo. O grupo pequeno não é igreja. Então, nós temos que colocar o grupo pequeno dentro do propósito maior. Dentro do propósito, claro, que Deus deixou para a sua igreja. Pregar o evangelho e fazer discípulos. É isso que nós queremos trabalhar junto com a igreja daqui para frente. Tá? Então, o que eu tenho proposto é, em um mês, nós terminamos um propósito. Em um mês terminamos um propósito. É isso que eu tenho colocado para os grupos e para os coordenadores. Tá? Nós temos, na verdade, são 7 dias num propósito. Tá? Nós estamos trazendo para vocês, em um mês, terminar um propósito. Só para vocês saberem, esse foi um programa de curto prazo que a igreja de Saddleback, do Rick Warren, ele implantou dentro da sua igreja. Em 40 dias de propósito, as pessoas liam, faziam um propósito, assinavam um compromisso no livro, não sei se vocês perceberam, tá? Esse era uma atividade de curto prazo. E em 6 semanas eles estudavam, junto com os líderes, estudavam esse livro. 40 dias, uma vida com propósito. Em 40 dias fazia essa leitura e eles estudavam esse livro em 6 semanas. Tá? Nós estamos estudando isso em 10 meses, gente. 10 meses. Tá? O que eu estou propondo, eu tenho proposto para vocês, em um mês, nós estudarmos um propósito. Em um mês. Tá? E é esse movimento que eu queria, para estabelecermos juntos, tá? O propósito da igreja simples. Qual é o movimento? Com clareza, qual o propósito que Deus tem colocado para a Igreja Metodista Livre de Campinas? Tá? Então, nós estaremos decidindo isso na terça-feira, se vamos continuar, mas a opinião de vocês é muito importante. Tá? Por que a correria? Espero ter respondido para vocês. Por que a correria? Tá? E talvez esse movimento seja primeiro o vinde a Jesus, se comprometa com Ele, ande com Ele antes de você sair para Ele. Se você tem uma vida complicada, complexa, você não tem tempo, tá? Nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos o propósito para o qual Deus nos criou. Tá? É isso que nós queremos fazer como igreja. Tá? Então, toda a vida complicada de uma forma simples que Deus nos deu, que Jesus nos ensinou, nós queremos colocar dentro dessa igreja também. Ok? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer esse tempo que o Senhor nos tem dado, Pai, dessa reflexão, desse livro, desse propósito também que o Senhor nos traz à nossa memória e também para o nosso comprometimento, Pai, de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Pai, nós temos nos recolhido a esse propósito, porque é complicado, porque é difícil, porque não temos tempo,
Mas se esse é o propósito para cada um de nós, se esse é o propósito da tua igreja, Pai, nós queremos ser desafiados a retomarmos esse propósito para o qual Deus nos tem criado, Pai. Porque senão nós vamos perder a vida, Pai. Nós vamos perder o propósito para o qual o Senhor nos criou e também estabeleceu a tua igreja. Pedimos, ó Pai, a tua direção, Senhor, para podermos entender claramente, com clareza, Pai, qual o propósito, como podemos nos movimentar, Pai. Senhor, nos canalizarmos todas as nossas forças, nosso esforço, energia, Pai, e alinharmos com toda a igreja tudo aquilo que o Senhor tem nos dado também. Os ministérios de grupos pequenos também estejam alinhados com o teu propósito, Pai. Senhor, nós pedimos também sobre a tua igreja mesmo, Pai, que o Senhor, Pai, nos esclareça, mas antes que nós possamos ir ao Senhor, Pai. Nos rendemos aos teus pés. E novamente, Pai, nos colocarmos, se não nos convertermos a Ti, entregarmos a nossa vida completamente nas Tuas mãos. Sermos rendidos a Ti, ó Pai, aceitarmos a Tua salvação, nos convertermos a Ti verdadeiramente e nos comprometermos com a missão, a visão que o Senhor nos deu. Ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ainda não estamos fazendo, Pai. Está muito complicado, Pai. Ajuda-nos, esclarece-nos, ó Pai, e mostra-nos a maneira simples que o Senhor deixou para nós podemos fazer também. Por isso nós agradecemos, ó Pai, e oramos pela Tua igreja, por esse movimento, por esse projeto, Pai, por esse processo que nós queremos criar dentro da Igreja Metodista Livre de Campinas. E sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, está olhando para nós também, para que nós, e também nos ajudando a colocarmos em prática esse propósito qual o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.